Olá, meu nome é professor Celso e hoje a gente vai falar um pouco, do que a química tem a revelar para você. Obviamente que a gente está falando sobre fotografias, ou revelação de fotografias, pelo menos os métodos mais clássicos, ou mais antigos de revelar fotografia. Antes de tudo, a gente tem que fazer uma diferença, entre o tipo de fotografia analógico e o digital. Hoje em dia, não precisa nem dizer que as fotografias são essencialmente digitais. Você vai fazer através do seu smartphone ou através de uma câmera digital. Mas antigamente, a gente tinha esse modelo de máquina e essa máquina ela precisava de um filme, para que ela pudesse funcionar. As fotografias elas eram registradas de fato nesse tubinho aqui, que tinha o chamado filme, para que posteriormente pudesse ser reveladas. Filme fotográfico, a gente tem aqui esse exemplo. Vocês observam aqui que ele tinha esses quadros, chamados frames, que a gente chamava popularmente de poses. Então, os filmes geralmente eles tinham 12 poses, significava que você conseguia tirar o quê? 12 fotos. Aí você tinha que escolher com sabedoria, porque tirou a foto errada já era. Quando revelasse ia sair aquilo que estava no frame pronto. Muito diferente de hoje em dia, que você pode tirar 200 fotos, escolher a melhor, para poder estar postando ou estar fazendo uso no seu objetivo. Mas esses filmes fotográficos, eles eram formados de diversas camadas. Aqui pra gente é mais importante essa camada de emulsão, que é uma mistura de gelatina com cristais de haleto de prata. Esse cristal de haleto de prata, ele tem um formato muito semelhante àqueles cristais de sais de cozinha, que vocês encontram na casa de vocês. Tinha outras camadas aqui também. Mas a gente vai focar nessa, que é onde de fato a química acontece, onde de fato o material ele passa por esse processo de revelação. Nessa camada que eu falei para vocês, a gente vai ter o haleto de prata. Essa substância ela é sensível à luz, ou seja, a luz consegue interagir com ele, originando contrastes diferentes. Dentre os haletos de prata, a gente tem o brometo de prata. Ele é um sal, ele é formado pelo brometo, que tem carga negativa, e pela prata, que a gente tem Ag mais e Br menos. O brometo, ele é muito maior, então vou ter uma facilidade muito grande de sensibilizar ele usando a luz. E a luz ela vai sensibilizar como arrancando esses elétrons do brometo. Essa substância, nesse sal brometo de prata, ele vai existir na forma de aglomerados. Esses aglomerados a gente chama de quê? De cristais de brometo de prata. O processo de formação da imagem latente. Nessas máquinas antigas, quando você apertava para tirar foto, você abria para a entrada de luz, que a gente tem a luz representada na forma de fótons, que é como se fosse pacotes de luz, como se fosse um fluxo de luz que vai atingir esses cristais de brometo de prata, que estão incrustados no filme, como a gente já viu, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele retire um elétron do brometo. E esses elétrons, que são retirados, eles vão começar a se acumular em uma determinada região desse cristal, geralmente onde tem uma imperfeição, onde tem um outro átomo estranho, Um átomo estranho é um átomo que não é de prata nem de brometo, alguma impureza. Eles vão começar a se acumular. Isso daqui vai ter o primeiro passo, que é o que a gente chama de semente. É a partir desse ponto que a gente vai começar o processo de captura da imagem, digamos assim. Então vamos para a primeira etapa, que é a etapa de revelação. Nessa etapa de revelação a gente vai usar um revelador. Esse revelador ele vai servir para quê? Ele vai servir para pegar aqueles pontos iniciais de revelação que a gente chama de semente e aumentar o contraste dele. O que acontece? Os elétrons que ficaram aprisionados nessas regiões aqui que a gente chama semente, eles vão atrair
né, os átomos de prata, né, os cátions de prata, que tem carga positiva, né, vocês lembram, né, que os opostos se atraem, e esses átomos de prata, quando eles recebem um elétron, eles passam a sofrer o processo de redução. Ó. Tem uma prata mais passando para prata zero. Né? Isso daqui já vai acontecer normalmente na semente, como resultado da luz que incidiu sobre esses cristais, que incidiu sobre o filme. O revelador, o que ele vai fazer? Ele vai intensificar mais ainda esse processo. Né? Ele vai escurecer mais ainda esses pontos. Ó. Vocês estão vendo aqui, né? Processo que a luz faz, e o revelador vem e torna isso mais escuro, para aumentar o contraste. Uma vez que a diferença de contraste que irá começar a formar as imagens no filme. Né? A gente pode fazer uma analogia como se fosse um pintor, né, que tem uma tela em branco, e esse pintor, quando ele vai passando um pincel preto, né, ele vai o contraste, né, da tinta preta e a tela branca que vai fazendo a imagem. Né? Ele pode estar desenhando uma planta, um cachorro, um gato. Né? Esse processo é que vai capturar aquela imagem e colocar, reproduzir ela de certo modo no outro meio. Então aqui a gente tem a influência do revelador. Vale a pena lembrar que essa etapa de escurecimento ela tem que ser sob medida. É igual um bolo. Se você deixar muito tempo no fogo, ele vai acabar queimando. Você tem que saber a hora de parar. Né? Por quê? Porque se você deixar o revelador indefinidamente atuar sobre o filme, vai ficar tudo escuro, vai ficar tudo opaco. Né? Voltando para aquela analogia, lembrem-se, o pintor ele está desenhando uma árvore. Mas se o pintor pegar o balde de tinta e jogar de uma vez na tela, a tela inteira vai ficar, né, escura, e aí você não vai conseguir ver os contornos, né, a silhueta dessa árvore que ele está desenhando. Então, essa primeira etapa é a revelação. Né? Depois dela, a gente vai ter uma segunda etapa. Né? Mas, antes da gente chegar na segunda etapa, a gente precisa entender o quê? Imagina que você quer fotografar, né, essa cena, que é um abajur. O abajur está ligado num quarto escuro, numa mesa escura, né? De tal modo que só vai aparecer o quê? O abajur, né? Que é branco, está ligado, e aí vai gerar um contraste com o ambiente. O que acontece? Quando a luz desse abajur ela atinge o filme, ela vai revelar alguns cristais bem específicos. Ó. Isso daqui, essa linha quadriculada, eu coloquei só para você. Ela não existe no filme, eu coloquei só para você ver como a luz do abajur, a luz que sai do abajur, vai começar a sensibilizar esses cristais aqui, ó, justamente no formato, né, do abajur, né, na silhueta do abajur. Então esse é o primeiro processo que a luz faz. Né? Ela já vai sensibilizar especificamente esses pontos, né, que vêm da luz do abajur, né, que são aqueles cristais que eu mostrei para vocês. Essa é a primeira etapa. Quando a gente usa o revelador, o que o revelador vai fazer? O revelador ele vai pegar e vai escurecer mais ainda esses pontos. Né? E por que ele vai escurecer só esses pontos? Porque aqui já começou o processo, ó, de escurecimento pela luz. Né? Por isso que o tempo aqui, né, o tempo que você deixa o revelador sobre o filme, ele é vital. Se você deixar muito tempo, ele vai escurecer todo mundo. Né? Se todo mundo escurecer aqui, você não vai ter o formato do abajur, da árvore, do cachorro, do gato, seja lá do que você está querendo fotografar. Né? Relembrando, né, aquela ideia lá, é como se você tivesse um pintor e esse pintor tivesse, né, passando uma tinta preta num quadro para fazer o formato de algum objeto que ele queira fotografar. Né? Dito isso, a gente pode ir para a próxima etapa, que é a etapa 2, que é a etapa da interrupção. Né? Nessa etapa aqui, você vai ter que tirar esse revelador. Né? Geralmente, como é uma substância básica, né, você vai usar uma substância ácida, ou ácido acético glacial, ou então ácido cítrico, né, porque aí, mais uma vez a química vem numa reação ácido-base, né, vai parar a atuação desse revelador, ou seja, vai barrar o escurecimento do filme. E a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de fixação. Na etapa de fixação, o que acontece? A gente precisa retirar os outros cristais de prata que podem ser sensibilizados. Né? Por quê? Porque se você não retirar, assim que você expor o seu filme à luz, ele vai borrar. Ele vai ficar todo preto. E aí você não vai ter foto de nada. Então,
você vai usar o fixador. Esse daqui é o tiosulfato de prata, né? Também é um sal. E o que esse tiosulfato de prata vai fazer? Ele vai pegar os cristais, né, de brometo de prata que ainda não foram expostos à luz, vai tornar eles solúveis em água. Né? O solúvel é o quê? Vai fazer com que ele se misture com a água, né? E logo em seguida a gente vai ter, né, o processo de lavagem. Né? Depois que esse cristal ele se combina, né, com o fixador, ele vai ser facilmente removido pela água. Lembrando, né, que aqui, né, é tudo feito no quarto escuro, gente. Você não pode expor a fotografia nesse momento à luz, porque você vai borrar o seu filme, entendeu? Isso daqui é uma etapa, como eu falei, justamente para quê? Para evitar, né, que quando entra em contato com a luz ele acaba ficando borrado, entendeu? E a gente tem a quarta etapa, a lavagem, né? Eu solubilizei, agora eu vou lavar, vou retirar isso que eu não quero, né, que continue escurecendo na presença da luz. A quinta etapa a gente tem a secagem, né? A secagem, geralmente, né, você pega esse filme, esse negativo, vai colocar ele para secar, pendurado um varal, alguma coisa do tipo. Percebam que aqui, ó, as imagens, né, elas já começaram a aparecer, né? A gente tem a miniatura da foto, né, que, que vai aparecer quando você revelar, quando você colocar no papel fotográfico, né? Justamente devido a esse escurecimento seletivo daquelas regiões, né? Tanto pela luz inicial da câmera, né? O pré-escurecimento, quanto pela ação do fixador. Por fim, né, a gente tem essa imagem processada, que é chamada de negativo, né? E esse negativo é que ele será revelado, né, mais uma vez no papel fotográfico. Aqui a gente tem de fato, né, quando você pega esse negativo e passa para o papel fotográfico, né, que é um papel específico para que eu tenha aquela imagem revelada. Então aquele abajur lá do começo, né, que a gente usou como exemplo, aquela cena do abajur, pronto, a gente conseguiu pegar ela e colocar numa foto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né, mais ou menos o processo, a química que rege a revelação dessas fotos mais antigas. E essas aí foram as minhas referências. Obrigado e até a próxima.